Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam muitíssimo bem-vindos. Eu sou Marcos Martini e você está no quadro Tratamento Auricular. Um quadro que foi desenvolvido pelo nosso audacioso projeto da Academia Auricular para fazer com que você tenha a visão mais ampla sobre as possibilidades de tratamento da auriculoterapia para as diversas situações que você vai encontrar no seu consultório ou no seu local de atendimento. Então, para isso, nós estamos trazendo as melhores dicas, as melhores informações para que você possa correlacionar o potencial que existe dentro da auriculoterapia com o tratamento das disfunções mais comuns que existem no nosso cotidiano. Então, hoje nós vamos falar sobre as famosas dores de cabeça ou cefaleias. Quem de você, né, você que está nos acompanhando, nunca teve uma dor de cabeça ou nunca sofreu com essas crises, né, de cefaleia, ou no mínimo conhece alguma pessoa que passe por esse tipo de situação desfavorável? Então, é uma situação muitíssimo comum e por isso nós resolvemos trazer as informações que você precisa ter como auriculoterapeuta, como é que o auriculoterapeuta pensa nesse tipo de situação para encontrar a melhor saída, a melhor solução para o atendimento que ele vai ofertar para o seu paciente ou para o seu cliente. Perfeito? Então nos acompanhe até o final desse vídeo, porque você vai ter uma clareza muito melhor do que o que você já tem sobre as famosas dores de cabeça. Então, no contexto geral, nós precisamos segregar, né, as informações das dores de cabeça na visão da medicina ocidental e na visão da medicina oriental. Para isso, né, eu trouxe um quadro que eu vou falando para vocês aqui sobre as principais diferenças ou as principais visões que cada uma dessas grandes, né, escolas de pensamento, né, terapêutico tem a respeito dessa desarmonia. Então nós vamos ver quais são os fatores favoráveis, os desfavoráveis e como é que essa interpretação pode ser favorável para o nosso entendimento de uma desarmonia tão comum e que afeta a vida de tantas pessoas. Perfeito? Então vamos começar a destrinchar essa situação. Na visão ocidental, aqui no Ocidente, no nosso modelo tradicional de tratamento, nós temos algumas possíveis causas para as crises de dores de cabeça. Então, sendo elas, né, as principais que podem acontecer, especialmente por lesões, né? Então, quando acontece uma lesão, uma pancada, uma batida, né? Alguma coisa grave, né? Na região da cabeça, isso pode gerar, por exemplo, coágulos, né? Um inchaço, edema, e o corpo demorar um determinado tempo para resolver esse tipo de situação. Enquanto isso, né? É possível que aconteçam crises de dores de cabeça, o que na grande maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, quando não se precisa de uma intervenção cirúrgica, é tratado com medicação convencional, analgésicos, né? E aí esse tratamento desse tipo de situação pode durar por muitos e muitos anos e na grande maioria das vezes, né, não existe algo além disso que se possa fazer dentro desse contexto ocidental para resolver aquele tipo de situação. É como se literalmente ficasse uma memória celular naquela região que o organismo precisa de alguma forma dar conta. E muitas vezes essa mesma medicação que resolve momentaneamente a dor é a mesma que prolonga a existência daquela situação desfavorável que aconteceu e o organismo não consegue reparar ela adequadamente, porque toda vez que ele vai tentar fazer uma reparação, o que é um processo que envolve inflamação e, consequentemente, dor, né, para a reparação daquele local, a pessoa vai lá e toma uma determinada medicação para cortar o efeito natural que o corpo está tentando reparar aquela lesão. E aí fica naquele ciclo vicioso que a pessoa tem crises e crises de dores de cabeça e nunca resolve. Então a lesão, né, é a principal, mais comum e primeira observação a ser estudada e observada dentro do nosso contexto ocidental. E aí nós temos outras situações também que podem ser envolvidas e relacionadas.
Uma das principais também, alterações ou problemas visuais, que podem estar diretamente relacionados ou correlacionados com as dores de cabeça. Então, a pessoa tem um determinado problema de visão, né, uma determinada disfunção, nós sabemos que ela está diretamente relacionada, né, com toda a parte neural e pode vir a ser um fator estimulante para desencadear as dores de cabeça. Então é uma outra situação em que a pessoa pode entrar em crises constantes. E quando ela vai resolver isso? Quando ela buscar auxílio, né, de um serviço especializado de oftalmologia, por exemplo, que aí vai identificar o problema que ela tem, que ela apresenta, vai fazer a correção, né, via óculos ou lente corretiva, e aí aquele problema vai ser muito amenizado e as dores também podem deixar de existir quando ela resolve esse tipo de situação. Uma outra situação muito comum do nosso cotidiano é o excesso de estímulos, né? Então, os estimulantes, e aí podem ser alimentos ou situações estressantes, como visuais ou auditivas, também podem desencadear crises de dores de cabeça. Os mais comuns, né? Os grandes ditos vilões, né? Que são os estimulantes, pode ser o café, pode ser o chocolate, né? Comida gordurosa. Então, é entendido já pela medicina ocidental de que essas situações, quando, né, não observadas e não controladas, né, pelo sujeito, podem vir a gerar dores de cabeça também, as crises de dores de cabeça. E aí, na grande maioria das vezes, né, através da observação que a pessoa vai ter sobre ela mesma, ou seja, tendo esse autoconhecimento, por exemplo, por que eu estou tendo uma dor de cabeça agora? Aí começa a fazer uma análise reversa do que ela consumiu ou de qual situação ela vivenciou ou passou que pudesse ser um gatilho, né, desencadeante daquela dor de cabeça. E aí ela vai, na grande maioria das vezes, lembra, comi um chocolate, bebi muito café, fiquei vendo televisão até tarde, ou fiquei trabalhando no computador por muito tempo, né? Ou estou num ambiente ao qual eu fico exposta a muito barulho. Então, todos esses agentes estimulantes podem gerar as dores de cabeça. E aí, na grande maioria das vezes, quando você tira o agente estimulante, né? Aí as dores também tendem a amenizar muito ou até cessar. Maravilha? Então podem ser corrigidas também. E não muito recente, né? Aliás, não muito antigo na história, bem recente na verdade, né? Foi-se associado também à questão dos problemas dentários correlacionados com as crises de dores de cabeça, no qual acontecem apertamento, né? Ou estreitamento ou proximidade, né? De um determinado dente, né, ou raiz de um dente, nos nervos faciais, o que pode também desencadear dores de cabeça. Essa pessoa que vos fala aqui sofria de uma crise intensa de dores de cabeça, eventualmente, né, não era todo dia, mas pelo menos a cada 15 dias ou umas 2 ou 3 vezes por mês, sofria com uma crise de dor de cabeça muito forte por conta de um siso, né, que estava deitado, né, na verdade, não sei como é que é o termo que se fala dentro da odontologia, mas que a minha dor de cabeça cessou de vez, parou, como se tivesse tirado com a mão, no dia que eu fiz a extração desse siso. Então foi um processo que eu vinha postergando, mas não conseguia fazer essa ligação de que o siso poderia me gerar a dor de cabeça. Então a gente vai, né, vai levando, vai empurrando com a barriga, né, para não extrair o dente que precisava ser extraído, e ele era a causa, né, das minhas crises de dor de cabeça. Depois que eu extraí o siso, nunca mais essas dores apareceram. Quando elas aparecem, né, elas são muito bem corrigidas de outras formas, o que na época eu não tinha entendimento e era refém, né, da medicação, o que muitas vezes não resolvia. Então, por conta disso, né, os dentes, né, eu como, né, relato vivo disso, entendo que os focos dentários, as inclusões dentárias, os sisos, né, mal colocados na arcada dentária, podem ser fatores desencadeantes também de dores de cabeça.
Então, todos esses fatores que nós falamos até agora estão correlacionados com a visão ocidental da coisa. O que, como nós falamos, na grande, esmagadora maioria das vezes, vai ser resolvida ou amenizada, né, através de uso de medicação. Os analgésicos, né, e substâncias anti-inflamatórias, na sua grande maioria. Porque é muito difícil, né, ter o entendimento, né, dos profissionais para chegar à origem das cefaleias. Isso nós estamos falando das situações mais comuns, né? Existem, logicamente, estudos mais aprofundados sobre outras situações, mas aí a pessoa precisa estar literalmente, né, sendo acompanhada, no mínimo, por um neurologista, né, para fazer uma bateria de exames para descobrir qual é a origem da sua causa, né, qual é a origem das suas dores de cabeça e a partir daí remediar ou afastar a pessoa do agente que gera aquele tipo de situação muito desfavorável, incômoda na vida dela. Então, basicamente, né, quando se encontra a causa na medicina ocidental, nós já sabemos o caminho, né? Vai ser remédio para uma vida toda. Felizmente, nós temos outro tipo de visão de uma ciência milenar, que é a medicina tradicional chinesa. Nesse contexto, nós temos também opiniões comuns, mas nós temos uma visão muito ampla sobre aquilo que pode acontecer que está causando essas dores de cabeça. E diferente da medicina ocidental, quando se descobre essa causa, aí o remédio é totalmente outro. É um remédio diferenciado que vai resolver aquela situação e que vai eliminar aquela dor de cabeça da vida da pessoa. Então essa é a grande chave, né, de ter um entendimento mais amplo, uma visão diferenciada sobre um processo comum, tanto na visão ocidental quanto na visão oriental. A diferença é a forma como aquilo é abordado e a importância que aquilo tem. Então, como acontece em inúmeras situações na medicina ocidental, existe o termo idiopático, ou seja, essa dor que você apresenta não tem nada que comprove ou justifique ela através dos exames que já foram feitos, não existe nada que comprove através das associações ou relatos que nós já temos na bibliografia sobre aquilo que pode ser a origem da causa. Então, para a medicina ocidental, aquilo é algo idiopático, ou seja, não sei de onde vem, não sei por que acontece, comprovo que está aí, mas também não sei como resolver. Esse termo não existe na medicina oriental. Então, o entendimento, né, é buscar a origem daquela situação, entendendo que cada pessoa pode ter um agente motivador para aquela dor diferenciado, e a partir do momento que se consegue ter um entendimento sobre aquilo, aí o tratamento é feito de acordo com aquela situação. Podem existir muitas situações comuns? Podem e existem, mas ela tem uma amplitude de situações que devem ser investigadas para que a gente consiga ter um entendimento, chegar à origem daquela situação e tratar aquela pessoa de forma individualizada e aí sim resolver aquela problemática da vida dela. Não só no entendimento físico, fisiológico, funcional, mas abordando também toda a situação ambiental, comportamental e emocional da pessoa. Aí sim nós conseguimos ter o entendimento daquela dinâmica que acontece e que se manifesta no corpo daquela pessoa através de uma dor de cabeça. Então existem várias possibilidades para que a gente possa abordar e fazer, né, essa associação e ter o entendimento, gerando também a clareza para a pessoa e a clareza para o terapeuta, que vai ter a certeza de como conduzir o tratamento da dor de cabeça em si. Maravilha? Então, na visão da medicina oriental, nós temos alguns aspectos que devem ser observados e devem ser apontados pelo auriculoterapeuta comprometido com a saúde do seu paciente. Então, lembrando, dentro da auriculoterapia, nós trabalhamos muito mais com situações preventivas do que corretivas. Quando houver a necessidade de
trabalhar no nível corretivo, nós estaremos lá para atuar e resolver essas situações também. Mas na auriculoterapia, nós trabalhamos na prevenção, né? Ou seja, na manutenção do estado de saúde da pessoa, o que faz muito mais sentido. Mas, quando essas situações desfavoráveis acontecem, que é, na grande maioria das vezes, quando a pessoa vem buscar ajuda no seu consultório de auriculoterapia, é porque ela já tentou muitas coisas na medicina ocidental, não conseguiu o resultado que esperava e ouviu falar que a auriculoterapia seria bom para o tratamento de dores de cabeça. Então ela vai procurar quem? O auriculoterapeuta, que vai ter esse entendimento mais amplo daquela situação e vai poder investigar junto com o seu paciente e poder solucionar da forma que ele precisa e da forma que ele merece. Então, o auriculoterapeuta comprometido precisa ter esse entendimento, precisa mergulhar mais na esfera de cada uma dessas desarmonias para conseguir gerar o resultado que o seu paciente merece e ser fidelizado por isso, tá bom? Então, essa é a nossa batida dentro da academia auricular. Trazer essa clareza para os nossos estudantes, para que eles, após formados e ao longo da sua trajetória como auriculoterapeutas, tenham esse entendimento de forma muito clara e passem essa mesma segurança no momento em que estiverem conversando com o paciente deles para poder conseguir uma adesão mais facilitada do tratamento, porque o tratamento é uma via de mão dupla, né? Então nós precisamos, no mínimo, de todas as informações do paciente, todas aquelas que ele puder nos fornecer, para que isso embase o nosso estudo e a nossa pesquisa, para gerar mais clareza para o nosso tratamento. Então, quais seriam os pontos, né, observados em relação às dores de cabeça nessa visão da auriculoterapia que vem, né, da medicina tradicional chinesa? Então, da medicina chinesa e da auriculoterapia chinesa também, né, nesse entendimento. Os principais fatores a serem observados, né? Especialmente, também entendemos o contexto das lesões, sendo que as lesões, né, batida, pancada, torção e lesões, né, na região cervical e proximidades, tudo aquilo que é do alto, né, ao alto, pode gerar uma desarmonia, né, um descompasso entre o fluxo sanguíneo e energético. Então, vai haver uma descompensação, gerando ou uma deficiência, ou na grande maioria das vezes, quando estivermos falando de lesões, né, pancadas, por exemplo, nós estaremos falando de excesso ou acúmulo de energia e de sangue. Então é como se houvesse uma estagnação local, né? Mesma visão da medicina ocidental, só que vista de outra forma. Porque nós não vamos tratar com medicação, nós vamos tratar com a correção do fluxo que está ou estagnado ou está deficiente. Então, quando acontece o descompasso, né, entre a circulação e a fluidez do sangue e da energia, nós vamos ter uma interpretação pelo corpo daquela situação. Essa interpretação vai ser encarada pelo corpo como um agente desconhecido ou estranho ou agressivo e vai sinalizar, né, naquela região com uma resposta sanguínea, levando substâncias para aquela região para que aconteça a reparação tecidual, que as células que ali estão degradadas possam voltar para a corrente sanguínea e serem eliminadas. Quando isso acontece de forma favorável, com o passar do tempo, a dor de cabeça vai cedendo naturalmente. O problema, como eu falei antes, é o uso da medicação que vai impedir esse processo natural acontecer. E a pessoa não consegue conviver com aquela dor e ela nem precisa conviver com aquela dor. Ela precisa ter a ferramenta certa, o recurso certo que vai trazer o resultado para ela. E a auriculoterapia tem toda essa gama de conhecimento e possibilidades e recursos terapêuticos para resolver as dores de cabeça de forma muito tranquila. Então, quando nós temos esse entendimento dessa disfunção, né, ou excesso ou deficiência de energia local e sanguínea, né, pode ocorrer uma crise, né, de dores de cabeça. E aí, através do tratamento auricular, identificando isso, nós conseguimos resolver essa situação. Outra situação que pode acontecer, além da lesão, né, pode ser
as causas alimentares, tal como os estimulantes que nós falamos antes, né? Café, chocolate. Para a medicina tradicional chinesa também entra com mais atenção os alimentos gordurosos e alimentação muito fria. O que seria a alimentação muito fria? O excesso de leite, derivados e saladas, né? Então, quando se consome em excesso esse tipo de alimento, você pode também ter um descompasso na circulação sanguínea e energética, podendo inclusive, né, gerar esse excesso de energia subindo ou deficiência de energia subindo para a cabeça, ocasionando a falta de nutrição na região neural, interpretada como dor de cabeça, ou o excesso de energia subindo, né? Então, imagina a pessoa que consome muito alimento estimulante, ou seja, muito café, né? E aí começa a ter crise de dor de cabeça porque tem uma energia ascendente, né? Que chega na região da cabeça e imediatamente, né, gera uma dor com uma característica de um excesso de energia, e essa questão de excesso e deficiência nós vamos ver logo mais, né, nesse vídeo também falando sobre isso. Que mais? Então são os alimentos, né, estimulantes que podem gerar esse tipo de dor, esse tipo de situação desfavorável na vida das pessoas. Cabe ao auriculoterapeuta, né, atento e interessado, entender, interpretar, questionar e tratar esse tipo de situação quando ele vier a acontecer. Uma outra situação, né, desfavorável pelo entendimento da medicina oriental é o clima, né? O excesso de fatores climáticos também pode ser um fator desencadeante para a cefaleia. Imagina a pessoa exposta a uma situação de muito frio, né, ou muito calor, um ambiente muito úmido ou um ambiente muito seco. Tudo isso pode gerar uma desarmonia na circulação sanguínea e energética, e uma das manifestações possíveis é justamente as dores de cabeça. Então cabe ao auriculoterapeuta também investigar se essas dores, né, estão relacionadas ou começaram essas crises após exposição prolongada a algum tipo de clima, tá bom? Isso é um entendimento bastante interessante que muitas vezes resolve muito por essa situação, né? Por esse entendimento, você conseguir resolver esse tipo de situação que gera essas dores, especialmente quando forem relacionadas ao ambiente muito frio, né? E aí o frio nós vamos ter a moxa, né? Que nós já temos um vídeo falando sobre moxa, para resolver esse tipo de situação também, dessas dores de cabeça que pioram quando o tempo muda, né? Começou a mudar o tempo, ficar mais frio, as dores se tornam mais frequentes. Então, o auriculoterapeuta precisa estar atento a esse tipo de possibilidade também e investigar junto com o seu paciente ou junto com o seu cliente. Outro fator muito interessante que pode gerar, né, esse tipo de situação são os fatores emocionais, né? Então, enquanto as emoções estiverem sendo recebidas pela pessoa, sendo interpretadas, sentidas e posteriormente eliminadas, né, a vida está fluindo de forma correta, como tem que ser. Todos precisamos sentir todos os sentimentos, né? Seja medo, seja angústia, seja ansiedade, seja preocupação, seja euforia. Todos momentaneamente passamos por esse tipo de situação. O que não pode acontecer é essas emoções se tornarem constantes na vida da pessoa, em excesso. Então, todos esses excessos, né, emocionais e comportamentais geram uma lesão e uma desarmonia, um descompasso no fluxo sanguíneo e energético. E como é o coração que sente todas as emoções, mas é o cérebro que interpreta, essas dores de cabeça, né, estão correlacionadas com todo o córtex, né, neural, e pode ser uma manifestação de dores correlacionadas com episódios muito significantes na vida da pessoa, mas que vem se perdurando por muito tempo. Existem os choques emocionais, existem as situações desfavoráveis, existem os traumas, mas também existe o cultivo exagerado e prolongado de uma determinada emoção, um determinado sentimento. E isso é o que vai acarretar, ou pode vir a acarretar também, as dores de cabeça.
Então, o aspecto emocional também é bastante levado em consideração na nossa visão oriental, e com a auriculoterapia nós temos recursos interessantíssimos para resolver esse tipo de situação também. Colocar essas emoções para circular, desapegar de determinado sentimento ou determinada emoção e fazer com que a vida da pessoa volte a fluir e as dores de cabeça não tenham mais a significância, a importância e a necessidade de existir na vida dessas pessoas. Então, o auriculoterapeuta bem atento vai estar também ligado nos possíveis eventos que geram essas desarmonias emocionais, podendo estar associado com as dores de cabeça. Maravilha? Outras situações, né? Tudo isso que nós falamos nesse conjunto, em um determinado momento, quando for prolongado, né, cada um desses estímulos, vai acabar lesando um determinado órgão ou uma determinada víscera. E nós já estudamos aqui dentro da auriculoterapia, temos uma série de vídeos aí falando sobre o aspecto de cada órgão da medicina tradicional chinesa e como nós podemos associar eles com a auriculoterapia. Quando cada um desses órgãos é lesado, existe a possibilidade também de existir um determinado tipo de dor de cabeça associado àquele órgão. Isso mais à frente, nos nossos estudos, nós vamos nos aprofundando e eu vou trazer um vídeo sobre cada um desses órgãos. Cada um desses órgãos, quando entrar em desarmonia, vai nos trazer uma sinalização, podendo ser também um tipo de dor de cabeça. Então, dor de cabeça não é tudo igual. Para que a gente possa ter um entendimento mais específico sobre cada tipo de dor de cabeça e ter a resposta e o caminho mais fácil, mais correto para resolver, nós precisamos também ter um entendimento sobre qual órgão vai reger cada região da cabeça e também qual órgão vai reger o tipo de dor e a constância e a intensidade que aquela dor vai se manifestar na vida das pessoas. Tudo isso, né, parte de uma investigação. Então, se o auriculoterapeuta quer ter um sucesso de resolver dores, né, de cabeça, por exemplo, né, que são as mais comuns talvez na sociedade, ele precisa ter um entendimento desse tipo de pensamento, desse raciocínio clínico, para que aquilo se torne muito fácil de ele resolver, ao ponto de alguém ligar para ele e falar assim: olha, você trabalha com auriculoterapia? Ah, sim, trabalho. A auriculoterapia é bom para dor de cabeça? E você vai falar o seguinte: olha, ela poderia não funcionar para nada, mas se só fosse utilizada para tratar as dores de cabeça como a gente trata com a auriculoterapia, ela já mereceria o sucesso que tem. Logicamente que ela tem muitas outras aplicações, mas se não tivesse e somente resolvesse dor de cabeça, você já teria um sucesso imenso, né, com esse seu tratamento. E isso você já gera uma confiança, né, no seu paciente que está do outro lado buscando um tratamento, que ainda não é seu paciente, né, mas vai passar a ser quando você começar a abordar ele com essa segurança e essa certeza de que você consegue trazer o resultado que ele precisa. Porque, como eu já falei, ele já passou por outros lugares convencionais e não conseguiu o resultado que você vai entregar para ele em uma única sessão de tratamento. Então, seja para dores físicas ou emocionais, a auriculoterapia vai te conduzir a ser um excelente terapeuta desde que você se dedique para que você tenha clareza e consiga entregar a certeza para empoderar o seu tratamento junto ao seu paciente e ter os resultados que ele vai garantir que você é um excelente profissional e vai contar para todo mundo que sofre desse tipo de situação, como ele sofria, precisa de você para resolver essa situação, tá bom? Então a auriculoterapia te traz essa clareza. Maravilha? Então, basicamente, essas são as principais, né, situações que nós observamos dentro da medicina oriental, né, da medicina tradicional chinesa, para observar esse tipo de situação também. Então, dentro disso tudo, nós vamos precisar de um histórico, né, fazer uma investigação, um histórico básico sobre as situações que vem acontecendo com a pessoa. Para isso, você vai precisar da famosa ficha de anamnese, para fazer o relato, né, de todas essas situações
que nós já falamos até agora e das que nós ainda vamos falar a partir de agora, para que você possa investigar com ele. Então, tudo aquilo que ele ainda não souber, disso que nós vamos falar agora, você precisa solicitar para que ele tenha a atenção ao longo da semana ou no período que acontecer novamente uma crise, caso aconteça, né, que ele traga de informação para você. A tendência é, a partir do momento que você começa a tratar ele com auriculoterapia, quando você tiver essa clareza daquilo que nós vamos falar para você agora, as dores tendem a cessar de forma absurda. Então, caso, né, ainda venha a ter algum episódio, faltou algum tipo de informação para que você tenha a clareza de que pontos utilizar, que conduta utilizar, quais recursos terapêuticos você vai usar para trazer o resultado que ele precisa. Então, a principal situação que você precisa perguntar para ele, né, dentro de um histórico, anotando na sua ficha de anamnese, é quando essas dores de cabeça começaram. E aí você já tem um marco histórico de quanto tempo ele vem sofrendo com essas dores. No meu caso, lembra? Eu falei que eu sofri dos 13 aos 23 anos com dores de cabeça. Imagina que lá no meio do caminho eu tivesse encontrado um auriculoterapeuta que me desse a solução que eu precisava. E aí ele ia perguntar, digamos que eu estivesse lá com 17 anos de idade, quando é que começaram essas dores na sua vida? Eu ia falar, começaram com 13 anos de idade. Aí, logicamente, se fosse na auriculoterapia, ele ia fazer uma série de outras perguntas que nunca me foram feitas, né, na medicina ocidental. E é por isso que eu passei 10 anos, né, na minha vida tendo essas crises de dores de cabeça. Enfim, né, nós precisamos de um marco histórico para ter um ponto de partida sobre aquilo. Qual é a frequência dessa dor, né? Então ela acontece uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, 2 vezes por mês. Você vai estabelecer perguntando para ele, né, qual é a frequência que aquela dor ocorre. Isso é muito importante também para a gente ter um parâmetro de gravidade daquela situação. Uma outra situação é o período do dia que essa dor ocorre. Então acontece mais à noite, acontece mais pela manhã, acontece após o almoço, entendeu? Então nós vamos começando a ter parâmetros para mapear, para entender aquela situação que está acontecendo com ele, e a partir daí, quando nós olharmos de cima essa situação, nós vamos ter a clareza e a certeza de para onde ir, para onde conduzir o nosso paciente e por onde nós vamos cercar e eliminar essa dor de cabeça da vida dele. Um outro padrão é perguntar e entender se essas dores são fortes, né? Aquelas dores intensas que vêm, na grande maioria das vezes são pulsantes, né? Ou é uma dor fraquinha, mas que fica perdurando por muito tempo. Ou quando vem, é uma dor fraquinha, mas incomoda por um determinado período e depois ela passa. Então nós temos que ter esse entendimento também e saber também como é que ele lida com essa dor. Na grande maioria das vezes ele vai falar que usa medicação, né? Então vamos ter que ter esse entendimento também e saber qual tipo de medicação, porque às vezes ele já está no estágio muito avançado, né, de tentativa de correção, e a medicação nós sabemos que ela vai ficando cada vez mais forte, né? Outra situação é essas crises, né? Quando ele entra em crise, tem alterações visuais também? Se tiver alteração visual, é algo interessantíssimo para que a gente possa anotar. Ele tem necessidade de ficar num ambiente escuro para isso? Precisa ficar lá, né, num ambiente todo escuro por conta dessas complicações visuais? Isso é interessante de saber também. Ou ele precisa ficar num ambiente muito quieto, né? Ninguém pode ficar falando, não pode ter barulho, não pode ter nada. Se houver também a necessidade de aversão ao barulho enquanto ele está na crise, também é um fator interessante para que a gente possa entender e observar. Outra situação, essas dores, né, quando acontecem, elas vêm acompanhadas de enjoo. Acontece alguma alteração digestiva na vida dele quando ele está nas crises? Porque elas podem vir tanto acompanhadas de enjoo, quanto elas podem vir acompanhadas de diarreia. Então, ou estimula muito o estômago e tentativa de colocar as coisas para fora, ou ela vem acompanhada de alterações digestivas, na tentativa também de eliminar, e aí o intestino fica solto. Então, investigar, né, qual tipo de situação dessas acontece na vida dele enquanto ele está nas crises.
o que vai trazer uma clareza muito grande também para a escolha dos pontos e para a conduta que nós vamos utilizar após esse tipo de observação. Outra situação muito interessante é desencadeada por períodos de estresse na vida dele. Então, se a pessoa estiver passando por momentos muito estressantes, né, ou pontuais, ou relacionadas ou correlacionadas com alguma pessoa, imagina chefe, marido, né, irmão, pessoas do convívio daquela pessoa, que geram, né, situações estressantes na vida dela, sócio, né, sabe-se lá o que for. Então, existe a possibilidade de que o ambiente estressante ou pessoas que desestabilizam a paciência da pessoa acabem gerando estresse, e esse estresse também é manifestado no corpo através de dores de cabeça. Só que às vezes é um estresse tão contínuo, mas tão contínuo, que a pessoa já não se dá mais conta de que aquele nervoso, né, que ele passa pode estar causando as suas dores de cabeça. Ou, pior ainda, sabe que existe um ambiente estressante ou a situação estressante, ele sabe que aquilo gera dor de cabeça na vida dele, mas não faz a menor ideia de como corrigir aquilo, porque já tentou todo tipo de medicação e sabe que é muito difícil, mesmo com medicação, resolver aquele tipo de situação. E essa situação dos ambientes estressantes são uma das piores que tem para se resolver, tanto na medicina ocidental e muito menos na auriculoterapia. Então, com a auriculoterapia, nós temos recursos melhores para conseguir lidar com essa situação, até porque gera-se mais clareza e compreensão para o paciente. Outra situação, né, nós temos que entender ou observar se ela está correlacionada, né, com algum tipo de alimento, e aí anotar, né, qual é o alimento que vem desencadeando essa dor de cabeça, e especialmente, né, após a alimentação. Talvez não necessariamente logo após o consumo, mas ao longo do dia, né? A pessoa consumiu, por exemplo, almoçou e consumiu muito chocolate após o almoço, como sobremesa, ou sorvete, né, ou coisa do tipo. E aí, ao longo da tarde, né, quando vai chegando no final da tarde, ela vai sentindo, né, aquelas dores. Então, observar qual foi o alimento consumido para trazer mais clareza sobre a seleção de pontos ou condutas que nós vamos precisar utilizar dentro da auriculoterapia para resolver essa situação. Uma outra situação, que também é bastante comum nos relatos, é se existe correlação de aumento de pressão arterial. Na grande maioria aumento, tá? Eu estou falando aumento, mas pode ser alteração de pressão arterial, tanto para baixo quanto para cima. E aí observar se as dores de cabeça vêm acompanhadas com esse tipo de situação também. E as situações emocionais, né, também vão influenciar diretamente no surgimento ou não das crises de dor de cabeça. Cabe a você, auriculoterapeuta, perguntar, observar e entender a situação que vem gerando, né, essas desarmonias emocionais, quais são, como elas são cultivadas e como é que a pessoa interpreta esse tipo de situação, para que no atendimento auricular nós possamos focar nessas emoções e nos órgãos que estão associados com essas emoções para conseguir o alívio dessas situações também, tá bom? Por último e não menos importante é saber a região que mais dói na cabeça no momento da crise. Então, na grande maioria das vezes, essas dores de cabeça, elas são pontuais em determinadas áreas da cabeça. E cada uma dessas áreas vai ser muito importante para que a gente utilize como dado clínico para poder resolver esse tipo de situação. Então, investigar a região da cabeça que mais dói. Aí você pergunta, qual a região da cabeça que dói? A pessoa vem para tratar com você sobre a dor de cabeça dela. Aí você pergunta, qual é a região da cabeça que dói? Aí ele fala, na cabeça. Não, a cabeça tem várias regiões, né? Tem a região temporal, frontal, o topo e a região occipital no mínimo, né?
para que a gente possa ter o entendimento de qual é a região e depois poder associar, né, com os melhores pontos para resolver essas dores nessas regiões também, tá bom? E isso acontece muito no consultório quando você não especifica, quando você não é claro na pergunta que você quer fazer. Então, com o passar do tempo, né, você vai entendendo a forma de abordar a pessoa para obter a informação que você quer. Né? Parece bem lógico, né? Onde é que dói sua cabeça? Dói na cabeça. Né? Então, é bem claro. Mas a gente vai aparando essas arestas também. Então, como eu falei, né? De todos esses aspectos que nós falamos, aquilo que de pronto ele souber, você anota na sua ficha de anamnese, porque vão ser informações muito interessantes para desenvolver o pensamento sobre essa questão das crises de dores de cabeça. O que ele não souber, ao longo da semana, ele vai anotar e vai trazer para você, até porque quando você começa a perguntar, a questionar esse tipo de situação, a mente da pessoa começa a buscar uma resposta para aquilo que ela não sabia te responder. Então é muito comum que ela te mande uma mensagem depois falando que lembrou. Por quê? Porque a mente dela, né, o corpo em si, o todo dela, começa a buscar uma resposta sabendo que aquilo é uma forma de cuidado e melhora para ela mesma. Então essas respostas vão ter que aparecer de alguma forma e ela vai conseguir te dar essas respostas. Basta você solicitar. Bom, baseado nisso, né, nós vamos ter que entender agora como é que nós fazemos a primeira abordagem na auriculoterapia para resolver essas dores de forma generalizada. Digamos que o paciente, né, chegue, né, no seu consultório para tratamento de dores de cabeça. E você ainda não está muito seguro, né, com o estudo, não está muito seguro com o que você vai fazer, qual conduta você vai adotar, mas no mínimo, né, você precisa ter esse entendimento desses pontos que nós falamos e abordamos até agora, para que no próximo atendimento você já vá direcionado para o que você precisa fazer. Porém, digamos que o paciente chegou com uma dor, né, ou ele tem dores constantes, ou, né, em períodos mais curtos, no mínimo você vai ter que fazer a anamnese dele para ter esse entendimento sobre a dinâmica da dor de cabeça que ele sente e vai precisar fazer um tratamento, digamos, generalizado para que aquelas dores diminuam, se ela estiver contigo no consultório, para que aquelas dores, né, sejam eliminadas. Então, dentro do entendimento da auriculoterapia, qual é o tratamento básico que você vai utilizar para com a pessoa? Você vai utilizar um ponto analgésico e um ponto ou 2 pontos para a região em que a cabeça está manifestada ou está representada, né, no pavilhão auricular. Para isso, né, como ponto analgésico, né, nós temos o ponto Shenmen, né, que seria o principal ponto a ser utilizado, que é o pontinho que vai ficar na fossa triangular, né? Então esse aqui de cima seria o Shenmen. E a região aqui de baixo, né, qual é a área representativa da cabeça no pavilhão auricular? É justamente a área do antitrago. Essa regiãozinha aqui que vocês estão vendo. Então, comece, né, a estimular essa região com uma massagem em toda essa área aqui. Você pode estimular no Shenmen, né, com o dedo, apertar, né, gerar um movimento e fazer uma massagem em toda essa região aqui. Em toda essa região aqui do antitrago, né? Lóbulo e antitrago, porque aqui, ó, está representado toda a parte do alto, né? Essa parte do alto está representada aqui. Então, especialmente as áreas da cabeça estão relacionadas aqui. Então, toda, né, a parte craniana está representada no antitrago. E você fazendo uma massagem intensa, né, nessa região, tende a eliminar muito as dores de cabeça. Inclusive, quando nós apresentamos, né, essa técnica nas semanas de lançamento dos nossos cursos, é uma chuva de depoimento, né, de pessoas que vêm tendo resultado, né? As que estavam com dor de cabeça alivia muito as dores de cabeça, aquelas que vinham tendo dores constantes espaça as dores, né? Então os relatos vão vindo depois para
confirmar que uma simples massagem auricular pode trazer um resultado bem significante na vida das pessoas que vêm sofrendo com essas crises de dores de cabeça. Então, na auriculoterapia a gente consegue isso, né? Resultados imediatos com atos muito simples do nosso cotidiano. Então, quando nós vamos aprofundando o nosso estudo e o nosso entendimento, nós conseguimos trazer outros recursos, outras abordagens para que a gente consiga facilitar muito a resolução desse tipo de situação tão comum nos dias de hoje. Então, imagina você resolvendo, né, auxiliando, né, a pessoa a resolver uma crise de dor de cabeça que ela já tinha mais de 10 anos, né? Um familiar seu, um parente, um ente querido, uma pessoa que você se importa, você podendo auxiliar ela a resolver esse tipo de situação também. Você resolvendo as suas situações, né, de dores ou crises de dor de cabeça que você já vem tendo há um bocado de tempo. Então, com essas duas regiões, né, na fossa triangular, ponto Shenmen e a região do antetrago, você massageando de forma intensa, você já consegue reduzir drasticamente a intensidade e a frequência daquelas dores. Logicamente que existe um outro fundo, né, que gera mais desarmonia e que precisa ser investigado. E é o que eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos que nós vamos falar, nos aprofundar sobre cada um desses aspectos das dores de cabeça, falando sobre cada órgão, cada região. Então esse é como se fosse um vídeo introdutório sobre as dores de cabeça e como a auriculoterapia pode trabalhar, né, te direcionar e melhorar o seu entendimento sobre essa situação tão comum e como você pode, como auriculoterapeuta ou futuro auriculoterapeuta, né, já te fazendo o convite para fazer um curso de excelência em auriculoterapia. Então, quando você tiver esse entendimento, você vai poder resolver ainda mais essas situações, tá bom? Então, nos acompanhe ao longo desses dias ou desses próximos episódios, né, sobre os vídeos que nós trazemos aqui com bastante relevância para vocês, que você vai ter um entendimento ainda mais aprofundado sobre as dores de cabeça. Então, basicamente é isso, né? Nós vimos hoje sobre a visão ocidental das dores de cabeça, sobre a visão oriental, que não é pouca coisa, né? Falei algumas histórias aqui para vocês sobre dores de cabeça. Nós vimos as principais situações que devem ser observadas pelo auriculoterapeuta, né, para ter um entendimento sobre as dinâmicas que você precisa entender do seu paciente para melhorar esses quadros. E também nós falamos sobre as áreas, né, que você precisa estimular para resolver já de cara uma grande parte desse conflito que são as dores de cabeça. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilha, deixe o seu comentário, escreva suas dúvidas, críticas, elogios, sugestões, nos acompanhe nas nossas redes sociais, porque ainda tem muito conteúdo bom vindo aí para vocês, tá bom? Então, fica aqui o convite de você, no mínimo, deixar aquele like aqui pra gente, ou se inscrever no nosso canal, se isso for relevante para você, compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar de ter esse entendimento também do que a auriculoterapia pode fazer na sua vida e na vida de outras pessoas. Tá joia? Um forte abraço para vocês, muito grato pela atenção e até o nosso próximo vídeo.